Olá, pessoal. Agora a gente vai ter alguns exemplos, né, alguns exercícios com aplicação da regra de 3, simples e da composta. Vamos lá? Então, como o nome diz, a regra de 3, a gente tem 3 valores que são conhecidos e a partir desses 3 valores a gente vai encontrar o terceiro, ok? Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Primeira coisa que a gente precisa reconhecer aqui são as grandezas. Então, a gente tem as grandezas aqui, ó, horas por dia, e temos a grandeza dias, né? Dias que foram trabalhados. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó, vai organizar aqui, colocar horas por dia e dias, certo? Então, a primeira situação que a gente tem, a equipe ela estava trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias e realizou um determinado serviço. Mas, caso esse número de horas por dia for para 5 horas por dia, em quantos dias essa equipe fará esse mesmo serviço? Então, aqui a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que analisar essas grandezas. Então, a gente vai fazer a análise aqui, ó, das horas por dia e dos dias. A pergunta que você faz é o seguinte: se a quantidade de horas trabalhadas durante o dia diminuir, então comecei a trabalhar menos horas por dia para realizar o mesmo serviço, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? Então, eu vou precisar de mais dias, certo? Então, se a equipe trabalhava 8 horas por dia, fez o serviço em 20 dias, se ela passar a trabalhar 5 horas por dia, ela vai demorar mais dias. Então, quando a gente tem aqui uma setinha para baixo, uma setinha para cima, a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Para que a gente faça, né, vai para o próximo passo, a gente precisa ter o quê? Essas setinhas que a gente tem aqui, uma para baixo, uma para cima, elas precisam estar no mesmo sentido. Ou as duas para cima, ou as duas para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa seta aqui, ó, e vou mandar ela para baixo, para ficar igual. Vou mandar ela para baixo, né? Só que quando eu mando ela para baixo, o que acontece? Aqui, ó, continua a mesma coisa. Como eu peguei essa seta e mandei ela para baixo, então o 20 vai para baixo junto com ela. Então, a gente vai ter aqui, ó, as duas setinhas estão na mesma direção. Não importa se está para baixo ou se está para cima, elas estão na mesma direção. Feito isso, a gente pode fazer uma proporção, aplicar a proporção, a propriedade da proporção. O que a gente tem? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, seguindo aqui, teremos 5x, 5 vezes x é igual a 20 vezes 8. 5 passa dividindo, então a gente vai ter 20 vezes 8 dividido por 5. Não vou fazer a multiplicação lá. Ó, o 20 e o 5 eu consigo dividir por 5, em cima e embaixo, tá? Então, a gente vai ter aqui, vai ficar x vai ser igual a 4 vezes 8 dividido por 1, que é igual a 32. 32 o quê? Onde o x era qual grandeza? É dias, 32 dias, certo? Então, essa equipe vai fazer o serviço em 32 dias. Regra de 3 composta. Então, aqui, ó, a gente tem mais do que duas grandezas. O exemplo anterior, nós tínhamos só duas grandezas. Agora, vocês vão ver que tem mais. Então, fala que ó, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então, a primeira coisa é identificar as grandezas. Então, a gente tem aqui, ó, horas. Opa! Errei a cor. A gente tem aqui, ó, horas, caminhões e metros cúbicos de areia, né?
Então, a gente vai escrever eles aqui, ó. Temos aqui as grandezas: horas, caminhões e metros cúbicos de areia. Então, primeira situação: em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Ó? Sempre que a gente tem mais do que duas grandezas, a gente vai fazer a comparação com a grandeza que está o x. Então, eu vou fazer a comparação sempre com o x. E você esquece o resto. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro aqui, ó, entre horas e caminhões. Entre horas e caminhões. Vou fazer essa comparação. À medida que aumentam, você vai... Vou voltar aqui. O metro cúbico aqui, a quantidade que vai ser descarregada, você vai considerar que ela não vai mudar para poder fazer essa análise, tá? Então, aqui, 20 caminhões, elas descarregam determinada quantidade de areia em 8 horas. Se essa mesma quantidade de areia eu precisar descarregar em 5 horas, eu vou precisar de mais ou de menos caminhões. Então, vamos lá. Se diminuiu a quantidade de tempo para fazer determinado serviço, então eu vou precisar e o serviço é o mesmo, eu vou precisar de mais caminhões, certo? Esse aqui é um exemplo de trabalhadores e tempo. Então, esses caminhões aqui é como se fossem trabalhadores. 20 trabalhadores fazem um determinado serviço em 8 horas. Se eu precisar fazer o mesmo serviço em menos tempo, em menos horas, vai ter que aumentar a quantidade de trabalhadores, tá bom? Então, a pergunta foi essa e a gente tem aqui, ó, já temos grandeza, a gente está vendo já que horas e caminhões são inversamente proporcionais. Agora, você vai fazer a comparação entre caminhões e metros cúbicos. Então, agora aqui, ó, a comparação vai ser entre caminhões e metros cúbicos. E você vai considerar que o tempo vai ser o mesmo, tá? Então, vamos lá. 20 caminhões, esquece a seta aqui. 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia em um determinado tempo. Nesse mesmo tempo, para descarregar 125 metros cúbicos de caminhões, eu vou precisar de mais ou de menos tempo, ou de menos caminhões, perdão. Então, vou repetir a pergunta. 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia em um determinado tempo. Para descarregar 125 metros cúbicos de areia, quer dizer, diminuiu o serviço que tem que ser feito, no mesmo tempo que tem disponível, vai precisar de mais ou de menos caminhões? Vai precisar de menos. Então, olha só, diminuir o serviço para ser feito, eu não preciso e o tempo é o mesmo, então você pode pensar assim, ó, em um dia, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Se eu tivesse menos serviço para eles fazerem, em um dia, eu vou precisar de 20 caminhões? Não. Diminuiu o serviço, diminuiu a quantidade de trabalhadores. Aumentou o serviço, aumentou a quantidade de trabalhadores. Então, aqui, ó, a gente tinha visto que horas e caminhões são grandezas inversamente proporcionais. Só que caminhões e metros cúbicos são grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, aqui, à medida que caminhões aumenta, metros cúbicos aumenta. Se caminhões diminui, metros cúbicos diminui também. Então, se a setinha, eu já tenho aqui que a setinha do caminhões, ela tá para cima, eu vou colocar aqui uma setinha para cima, aqui, tá bom? Por quê? Porque essas duas grandezas são diretamente proporcionais.
Então, o que a gente tem? Eu não posso ir para o próximo passo, porque eu tenho setas que não estão todas na mesma direção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todas elas na mesma direção, tá? Ó, todas elas vão ficar na mesma direção. Então, aqui, no mesmo sentido, eu vou falar, né? Aqui, ó, essa permanece, então a ordem aqui dos valores vai permanecer. Essa daqui também permanece. Agora, aqui, como eu mudei, joguei a ponta da seta para cima, vai o 5 junto, tá? Ó, a ponta da seta foi para cima, o 5 foi também. Agora, beleza. Agora a gente pode aplicar. Então, quando nós temos regra de 3 composta, a variável que está com o x, que no caso é essa daqui, certo? Confundindo aqui com as cores. Então, aqui, ó, essa aqui é a grandeza que está com a variável, ela vai ficar isolada, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar 20 sobre x igual. Então, ela ficou isoladinha. As demais, elas vão multiplicar. Ó, 160 sobre 125 vezes 5 sobre 8, certo? Aqui, ó, dá para fazer uns paranauê dos cortes. Eu vou dividir o 160 e o 8 por 8. 8 por 8 vai dar 1. 160 por 8 vai dar 20. E vou também dividir aqui, belezinha, o 5 com 125, certo? O 5 com 125, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 25. Opa, 25. Posso até ir mais além, ó, esse 20 com esse 25 eu já posso dividir também. Vou deixar aqui. Então, vamos para o próximo. Teremos 20 está para x, assim como 20 está para 25. Olha que beleza! Não temos aqui uma proporção? Não temos uma igualdade? Se a gente percebe que esse 20 é igual a 20 aqui, então quem vai ser x, gente? Quem vai ser o x? X é igual a 25. 25 o quê? Esse x está... Ele é qual variável? É qual grandeza? Caminhões. 25 caminhões. Certinho? O próximo. Sabe-se que 4 máquinas operando 4 horas por dia durante 4 dias produzem 4 toneladas de certo produto. Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 horas por dia durante 6 dias? Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as variáveis. Então, a gente tem aqui, ó, máquinas, horas por dia, dias e toneladas. Então, vamos escrever aqui. Temos aqui, ó, máquinas, horas por dia, dias e toneladas. Então, vamos lá. 4 máquinas trabalhando 4 horas por dia, durante 4 dias produzem 4 toneladas de certo produto. Quantas toneladas X do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas, trabalhando 6 horas por dia durante 6 dias? Então, a gente vai ter que fazer ver as grandezas, se elas são direta ou inversamente proporcionais. Sempre você vai fazer a comparação com a grandeza que está com o X, nesse caso, toneladas. Então, vou começar aqui, ó, dias e toneladas. O restante das grandezas você considera sem alteração, tá? Então, vamos lá. Uma máquina, vou falar de uma máquina. Uma máquina, ela produz 4 toneladas de um produto em 4 dias. Em 6 dias, essa máquina vai produzir mais ou ela vai produzir menos? Ela vai produzir mais. Então, aumentou o prazo, aumentou o tempo, a produção vai aumentar. Eu poderia colocar tudo para baixo, diminuiu o prazo, diminuiu a produção, tá? Então, vou colocar as duas para cima, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. O que importa é que a seta tem que estar na mesma direção.
Agora, eu vou fazer a comparação aqui, ó, entre horas por dia e produção, toneladas. Então, uma máquina, trabalhando 4 horas por dia, ela produz 4 toneladas de um produto. Essa mesma máquina, se ela trabalhar 6 horas por dia, ela vai produzir mais ou ela vai produzir menos? Ela vai produzir mais. Aumentou o tempo de máquina trabalhando, vai aumentar a produção. Diminuiu o tempo de máquina trabalhando, vai diminuir a produção. Então, são grandezas diretamente proporcionais, seta na mesma direção. Então, vai ter, como eu já tenho aqui uma seta para cima da produção, né? Então, eu vou colocar para cima aqui também, tá bom? Mas se estivesse para baixo lá, eu colocava para baixo. E agora, a grandeza máquinas, que seria, você pode considerar como sendo trabalhador. 4 máquinas num dia, tá? Aqui você, entre as outras variáveis, você vai considerar, as outras grandezas você vai considerar sem alteração. Então, 4 máquinas em um dia produz 4 toneladas de um produto. Então, 6 máquinas iguais, né? Elas vão produzir mais ou elas vão produzir menos? Bom, se 4 máquinas produzem 4 toneladas, 6 máquinas vão produzir mais. Aumentou a quantidade de máquinas, aumenta a quantidade de produção. Diminuiu a quantidade de máquinas, diminuiu a quantidade de produção. Grandezas diretamente proporcionais. Como aqui a gente já tem uma seta para cima, vou colocar a seta para cima aqui também, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem tudo, as setinhas na mesma direção. Se tá tudo na mesma direção, é só montar aqui, fazer o esqueminha da regra de 3. Então, a grandeza que tá com x vai ficar isoladinha, 4 sobre x, e as demais multiplicam no outro lado aqui. Então, a gente tem 4 sobre 6, 4 sobre 6, 4 sobre 6, certo? Então, vamos lá. 4 está para x, assim como. Aí a gente tem aqui, ó, 4, opa, não vou fazer a conta, vou só colocar aqui para 4 e 4. Aqui vai ficar 6, 6 e 6. Eu quero saber o valor do x, né? A gente tem aqui o produto dos meios, é igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4 é igual, vezes x, vezes x é igual a 6 vezes 6 vezes 6 vezes 4, certo? A gente não tem um 4 de cada lado? Vou cortar aqui, ó. Cortei, cortei, tá? Se passasse dividindo, daria na mesma. Então, a gente vai ter aqui, ó, x é igual a 6 ao cubo, né? 6 vezes 6 vezes 6 sobre 4 vezes 4. Então, a gente tem aqui, ó. Bom, vamos lá. Sem fazer a conta, 6 e 6 e 6. Olhando, a gente pode fazer uma simplificação. Vamos começar a simplificar? Então, ó, esse 6 e esse 4, eu vou dividir por 2, em cima e embaixo. Então, aqui embaixo vai ficar 2, né? Dividindo por 2, em cima e embaixo. E aqui vai ficar 3. Vou fazer a mesma coisa, vou trocar a cor aqui para ficar mais claro. Vou fazer a mesma coisa com esses dois aqui, ó. Vou simplificar por 2. Então, aqui vai ficar um 2 e aqui vai ficar um 3, certo? Aí, temos ainda esse 6, eu posso dividir com esse 2 aqui, ó. 6 e 2, certo? Vou arranhar essa cor. 6 e 2 aqui, ó. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3, tá? Então, o que a gente tem aqui? Vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 sobre, aqui esse 2 eu já dividi, devia ter cortado, não cortei, sobre 2. Então, a gente vai ter 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27 sobre 2. Metade de 27 é 13,5. Tá? 13,5 toneladas. Ah, mas eu não sei fazer esses cortes, então você vai fazer a conta, tá? Você vai fazer 6 vezes 6 vezes 6,
dividido por 4 vezes 4, tá bom? Vamos pro próximo. Então, nós temos aqui, ó, para asfaltar 1 quilômetro de estrada, 30 homens gastaram 12 dias trabalhando 8 horas por dia. 20 homens para asfaltar 2 quilômetros de estrada, da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, gastarão quantos dias? Então, vamos identificar as grandezas. Aqui, os quilômetros, né, de asfalto, homens, que são os trabalhadores, dias e 8 horas dia, que é a carga diária aqui. Então, a gente tem, vamos escrever, quilômetros, homens, vou colocar HU, homens, dias e horas por dia. Então, temos que, primeira situação, 1 quilômetro, 30 homens, trabalhando 12 dias, trabalhando durante 8 horas em cada dia. 20 homens para asfaltar 2 quilômetros, 12 horas por dia, gastarão quantos dias? Então, vamos lá. Comparação, lembrando, né? Comparação sempre vai ser com a grandeza aqui, ó, que tá com o X. Então, primeiro, vou fazer a comparação de dias e horas por dia. Então, aqui, ó, dias e horas por dia. Se você aumenta a quantidade de horas que você vai trabalhar por dia para fazer um determinado serviço, então você vai precisar de mais ou de menos dias para fazer esse serviço. Vou dar um exemplo. Para ler um livro, se você ficar 8 horas por dia lendo páginas desse livro, você vai levar 12 dias para ler esse livro. Se você passar a ler 12 horas por dia, você vai ler esse livro em mais ou em menos dias? Você vai ler em menos dias. Então, aumentou a quantidade aqui, ó, de horas por dia trabalhadas, a quantidade de dias para fazer esse serviço vai diminuir. Então, a gente tem aqui, ó, grandezas inversamente proporcionais, né? Aumentou um, diminuiu outro, diminuiu um, aumentou outro. Então, vamos para o próximo. Homens, né, que são os trabalhadores, e dias, certo? Então, a gente tem aqui homens e dias. Para fazer determinado serviço, 30 homens levam 12 dias. Se diminuir para 20 homens, esse serviço ele vai demorar mais ou menos dias. Então, o número de trabalhadores diminuiu. O prazo para terminar a obra vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. A gente tem grandezas aqui, ó, inversamente proporcionais. Aumentou o número de trabalhadores, diminuiu o prazo para entregar o serviço. Diminuiu o número de trabalhadores, aumenta o prazo. Como elas são inversamente proporcionais, uma seta para cada lado. Já temos aqui uma seta para baixo, então aqui a seta vai ser para cima, certo? Agora, a outra explicação aqui vai ser quilômetros, que é o serviço, e dias. Vamos lá. Essas duas grandezas. Em uma determinada equipe, ela asfalta 1 quilômetro de estrada em 12 dias. A mesma equipe, para asfaltar 2 quilômetros, ela vai demorar mais ou menos tempo? Mais tempo, certo? Aumentou a quantidade de serviço, vai aumentar o prazo. Diminuiu a quantidade de serviço, vai diminuir o prazo. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Aqui a setinha vai ser na mesma direção. Então, se aqui já no dia já está para baixo, aqui em quilômetros vai ficar para baixo também, certo? Então, vou apagar aqui para organizar. O que a gente tem que fazer? Deixar tudo voltado para o mesmo lado dessa seta.
Então, eu vou colocar tudo para baixo, ó. Para baixo aqui, para baixo aqui, para baixo aqui, para baixo aqui. Bom, a grandeza dia já tá para baixo, não vai mudar. A grandeza quilômetro também já vai ficar aqui. Aí, o que acontece? Aqui em ohms, ó, a setinha, a ponta da seta eu mandei para baixo. Então, esse 30 vai para baixo também. Aqui em horas por dia, a ponta da seta tá com o 8, né? Ela foi para baixo, o 8 vai também. Feito isso, agora a gente pode montar nosso esqueminha. A variável que está com x fica separada. 12 sobre x. As demais multiplicam aqui do outro lado. 1 sobre 2, 20 sobre 30 é 1 vezes. E 12, meu Deus, sobre 8. Então, vamos lá. Vamos começar a simplificar o que dá. Ah, eu não gosto. Mas vamos simplificar. Vamos exercer aqui, porque ó, quanto mais a gente simplifica, menos conta a gente faz. Quanto menos conta a gente fizer, menor é a chance de errar, tá bom? Então, vamos lá. Esse 0 eu vou cortar com esse 0. Esse 12 e o 8 eu vou dividir por 4 em cima e embaixo, tá? Com 4 aqui. Então, vai ficar 3 aqui em cima e 2 aqui embaixo, tá? Só vou dar uma limpada no... Eu não costumo fazer isso, mas eu vou dar uma limpada aqui no visual. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 aqui em cima. E aqui embaixo eu tenho 2, 3 e 2. Certo? Então, vamos lá. Cadê minha setinha? Não tô achando minha seta. Achei. Esse 3 aqui, eu vou simplificar com esse 3. Esse 2 aqui, eu vou simplificar com esse 2 aqui. Certo? Olha que belezinha. Então, continuando, teremos aqui, ó, 12 está para x, assim como 1 está para 2. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí, nós teremos x é igual a 2 vezes 12, que é igual a 24. 24 o quê? Dias. Certinho? Olha lá. Nem fizemos conta. Assim que é bom. Vamos pro próximo. Então, aqui a gente tem, ó, 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras para encherem 2 piscinas? Grandezas. Nós temos torneiras, piscina, horas. Então, vamos organizar aqui, ó. Torneiras, piscinas e horas. Lá vamos nós. 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras para encherem 2 piscinas? Então, vamos fazer as grandezas aqui, a gente vai verificar se são direta ou inversamente proporcionais. Lembrando, mais uma vez, nunca tá falando muito, né? Que a gente vai fazer a comparação sempre com aquela grandeza que tem o x. Então, primeiro, piscinas e horas. Se eu tenho em uma determinada, vamos falar aqui, uma torneira enche uma piscina em 10 horas. Essa mesma torneira, para encher 2 piscinas, ela vai demorar mais ou menos tempo? Mais tempo. Então, aqui, ó, aumentou o serviço. Então, o tempo vai aumentar. Diminuiu o serviço, o tempo vai diminuir. Então, pensa nisso. Serviço e prazo, né? Serviço e tempo. Então, aumentou o serviço, aumentou o tempo. Diminuiu o serviço, diminuiu o tempo. Grandezas diretamente proporcionais. Agora, a comparação, torneiras e tempo. Trabalhadores, torneiras seriam os trabalhadores. Quanto mais trabalhadores para fazer um determinado serviço, esse serviço vai ser feito em menos tempo. Quanto menos trabalhadores, mais tempo vai demorar para fazer. Grandezas inversamente proporcionais. Uma seta para cada lado.
Como a gente já tem a seta aqui do tempo, já tá para cima, então aqui das torneiras vai para baixo, certo? Belezinha. Fizemos essa parte aqui, vamos esquematizar a parte das setas. Então, a gente tem... Vou mandar a seta tudo para cima, tá? Fica mais fácil aqui. Então, vamos lá. 10x, 1 e 2. Aí, o 10 com a ponta da seta aqui tá com 10, vou mandar o 10 para cima. 10 e 3. Vamos organizar. A variável que está com o x fica isolada. 10 para x, as demais multiplicam do outro lado. 10 está para 3, 1 está para 2. Certo? E aí, gente, o que a gente tem? Olha que beleza! Nós temos um 10 aqui em cima, dos dois lados. Então, eu posso cortar eles. Por que eu estou cortando? Porque, na verdade, eu estou dividindo por 10 os dois lados. E aí, a gente vai ter 1, tá? 10 dividido por 10 os dois lados. Aí, nós teremos aqui, ó. 1 está para x, assim como 1 está para 3 vezes 2, 6. E aí, que lindo, que maravilhoso, temos o resultado aqui, ó. X é igual a 6. 6 o quê? Horas. 6 horas. Acabou-se. Que belezinha. Vamos pro próximo. Nosso último exercício. 3 máquinas imprimem 9.000 cartazes em 12 dias. Em quantos dias? 8 máquinas imprimem 12.000 cartazes, trabalhando o mesmo número de horas por dia. Então, vamos lá, vamos reconhecer aqui as grandezas. Máquinas, cartazes e dias. Então, nós temos aqui máquinas, cartazes e dias. Então, máquinas são os trabalhadores, cartazes é a produção, dias é o tempo. Primeira situação, 3 máquinas produzem 9.000 cartazes, vou colocar só 9, tá? 12 dias. Em quantos dias 8 máquinas imprimem 12.000 cartazes? Eu coloquei só o 9, só o 12 porque é 1.000, né? Os dois é 1.000, então não tem problema. Então, vamos lá. Primeira coisa, fazer a comparação de grandezas. Faz a comparação com quem? Sempre com aquela que está com o X. Então, temos aqui, ó, vou fazer cartazes e dias. Lembrando que cartazes é produção, dias é o tempo. Quanto maior a produção, então eu vou precisar de mais tempo. Menor a produção, menos tempo. Então, a gente tem grandezas aqui, ó, diretamente proporcionais. Aumentou a quantidade de produção, tem que aumentar o prazo. Diminuiu a quantidade de produção, vai ter que diminuir o prazo. Sempre lembrando que aquela grandeza que a gente não está citando, a gente considera que ela não mudou, tá? Então, uma equipe, para produzir mais, ela demora mais tempo. Para produzir menos, menos tempo. Agora, vamos fazer a comparação entre máquinas e dias, ou seja, trabalhadores e tempo. Então, temos lá, quanto mais trabalhadores eu tiver para fazer um determinado serviço, esse serviço ele vai ser feito em menos tempo. Quanto menos trabalhadores para fazer um determinado serviço, então, ixi, já me confundi tudo. Não esqueci o que eu falei. Quanto mais trabalhadores, menos tempo. Quanto menos trabalhadores, mais tempo para fazer o mesmo serviço. Então, a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Então, quer dizer, à medida que um aumenta, o outro diminui. Um diminui, o outro aumenta. Como eu já tenho uma seta aqui, vou com a ponta da seta, né, para cima, então essa aqui vai ser para baixo. Certo? São grandezas inversamente proporcionais. Vou apagar aqui. Vamos lá. Vou colocar as setas todas para o mesmo lado, né? Então, como eu já tenho aqui duas setas para cima,
essa aqui eu vou colocar para cima também. Então, vai ficar aqui, opa, fica do mesmo jeito, aqui fica do mesmo jeito. Essa daqui, ó, como o 8 está com a ponta da seta, ele vem para cima. E aí, vamos organizar. A variável que está com x, perdão, a grandeza que está com a variável x, fica isoladinha. 12 está para x. As demais multiplicam. 9 está para 12 e 8 está para 3. Olha, se esse 12 estivesse na mesma direção, nós cortava, mas não tá, não vai cortar. Então, ó, esse 9 e esse 3 eu vou simplificar por 3. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Esse 8 com o 12 eu vou simplificar por 4. 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. Vou dar uma limpada aqui, mas vocês vão ver que tá fácil ali, ó. Ficou 3 aqui em cima, 3 vezes 2, e aqui embaixo vai ficar 3 vezes 1. Esses 3 aqui, ó, podia ter cortado já lá embaixo, mas não tem problema. Então, vai ficar 12 está para x, assim como 2 está para 1. Então, nós temos aqui, ó, multiplicação, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2x é igual a 12, x é igual a 6, que é 12 dividido por 2. Ah, 6 o quê? 6 dias. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se tiver alguma dúvida, só falar que a gente resolve. Até mais.